Bom, vamos lá. É muito estranho falar para uma tela sem ver ninguém. Estou acostumado a falar isso para pessoas olhando no olho, mas primeiro eu queria agradecer a Colgate, mais uma participação aí. Sou muito feliz por essa parceria que a gente tem. Uma empresa que acredita no ProSorriso, no social, e eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa parceria. Queria agradecer ao Lê, que está coordenando isso, aos professores, aos amigos Ana Cecília, ao PV, a Taritinha. É uma galera muito legal. Eu estou muito honrado de poder estar participando desse evento. Você vê que eu estou de camiseta, estou em casa, então fique em casa quem pode. São Paulo, Corona está bombando, então a gente está tentando fazer a nossa parte. Mas vamos lá. Então, vou falar para vocês um pouquinho. A gente começa pela história de como surgiu a ProSorriso, né? Em 2015, eu vou para a África pela primeira vez para Moçambique, um dos países com os piores índices, IDH, índice de pobreza, todos os índices de desenvolvimento humano, todos, Moçambique está entre os 10 piores do planeta. Então, em outubro de 2015, eu estou lá, pela ONG Missão África, a qual eu coordeno a parte odontológica hoje, e começo a lidar com várias situações que até então, morando em São Paulo, mesmo fazendo pequenos trabalhos sociais, eu não tinha uma percepção do que existia. A gente ouve falar, mas a gente não vive. E, então, quando a gente está ali vivendo isso, é completamente diferente. Olê, só fecha o seu áudio, só porque o seu áudio está aberto. Então, em 2015, eu estou lá em Moçambique, volto para São Paulo no começo de 2016, e já começando com a ideia de alguns projetos, e a gente fala... Olê, eu acho que está aberto o seu áudio aí, cara. Tem alguém... Não é o meu áudio não, cara. Agora que eu abri só. Vou ver o que está acontecendo. Tem ruído aí. E aí, em 2016, a gente vai vir para a África novamente, em abril, e aí, junto com a Marina Bello, uma professora da USP do Lelo, queridíssima, fundamos a Por um Sorriso porque a gente queria fazer algo dentro da odontologia, focado na odontologia e no social. Então, a gente volta da África em abril e surge a Por um Sorriso, onde que, inicialmente, os projetos começaram no Brasil, isso é importante falar. A gente foi primeiro para a Bahia, junto com a Seja Semente, e a gente foi aumentando esses projetos, Pará, enfim. Então, o início da ideia começa em 2015 e a concepção do projeto, a fundação, abriu em 2016. Deixa eu só... Aí. 2017, a gente acrescenta o Quênia junto ao projeto, junto com a Raia África, a gente começa a fazer também uma parte odontológica e médica por lá, e mantendo os projetos que a gente já tinha em Moçambique e Brasil. E estamos dando continuidade até 2020. Esses últimos meses estamos parados por conta do corona, e a ideia é voltar assim que possível com os nossos projetos. E sempre acrescentando mais lugares para a gente poder levar mais odontologia de qualidade. Essa é uma foto muito interessante, porque fui eu que tirei. Essa era a primeira equipe que a gente estava em 2015, tá? Robertinha, Maria e o Igor, grandes amigos que o social me deu. Essa era a nossa estrutura de sala que a gente tinha em 2015, dentro do projeto. Então, toda essa parte na tela, tem algum áudio muito alto aí. Toda essa parte são os materiais que a gente conseguiu na época, que a gente conseguiu captar e fomos fazer um atendimento odontológico. Eu lembro que no primeiro ou segundo dia já estou te escutando. Desculpa te interromper rapidinho. Eu acho que assim, se você diminuir o seu retorno aí, o áudio do seu computador talvez melhore. Pronto. Melhorou? Tá me ouvindo normal? Tá me ouvindo normal, né? Normal, tranquilo. Ouvindo normal. Beleza. Vamos lá. E então, esse era o consultório que a gente tinha. E no primeiro, logo no início, essa autoclave já foi embora, essa cadeira parou de funcionar, então a gente ficou concentrado em apenas fazer orientação de higiene, porque nem esses materiais a gente conseguiu utilizar pela quebra do equipamento. Então, ver essa foto e ver tudo que a gente tem construído nesses últimos 4, 5 anos é motivo de orgulho, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a nossa estrutura, tá? Doação, eu queria falar um pouquinho sobre doação. Antes de entrar propriamente na odontologia, sei que é um fórum, é um webinar focado em odontologia, em saúde, mas acho que
é importante a gente falar sobre essa questão da doação, que eu venho falando até nos últimos dias. A doação no Brasil, eu vou mostrar alguns gráficos, alguns números, antes de entrar nessa parte odontológica, e foi perguntado em várias pesquisas, e eu tenho esses números, essas pesquisas que perguntaram por que você faz qualquer tipo de doação? E a maioria, uma grande maioria esmagadora, escolheu porque faz com que eu me sinta bem. Então, essa é a razão mais comum que a pessoa sente, a razão mais comum que a pessoa tem para poder fazer alguma coisa pelo outro. Então, acaba que é um retorno, é muito interessante isso. E quando você doa, você acaba ganhando muito mais do que você está repartindo. E uma coisa que eu venho falando também é esse gráfico. Foi feita uma pergunta para eles, para essa amostra, porque as pessoas devem falar sobre doação, se você faz alguma coisa, se você doa alguma coisa, e 82% das pessoas que não doam nada dizem que você não deve falar sobre isso, tá? E 87% dos doadores dizem que você não deve falar sobre as suas atitudes, a sua ação de doação. Isso é muito contraditório para quem trabalha dentro do social. A gente vê enraizado em algumas culturas nossas, isso vem passando de nossos avós para os nossos pais, para a gente, que a gente não deve falar sobre doação. Então, pode ser por uma questão religiosa da nossa criação, pode ser também porque as pessoas não gostam de falar de dinheiro, ou não gostam de falar que doa, porque alguém pode pedir, ou pode achar que está sobrando. Então, culturalmente, isso é um grande problema para as instituições, porque a gente tem essa barreira e que a gente não está conseguindo vencer. Então, a ideia agora é a gente começar a falar mais para que sirva de exemplo essa política de doações, e mais pessoas comecem a doar também. E foi feita uma pergunta, qual é o grande problema carente no Brasil? Né, em termos de qual que é a população sofre com o quê? E aí, nessa base de entrevistados, a principal ocorrência foi a saúde. E aí entra, obviamente, a parte tanto odontológica quanto a parte médica. E uma coisa também muito bacana de compartilhar é que o termo solidariedade é a mais bem vista por essa amostra. Então, quando a gente tenta comunicar alguma coisa com as pessoas, a gente tenta usar o termo solidariedade, que cria mais empatia com relação às nossas captação de recurso, com relação às nossas doações. Tá? Voltando para esse gráfico, com esses números de 2017 e 2018, né, que a maioria das pessoas, mais da metade da amostra, diz que doa porque a pessoa acaba se sentindo bem por isso, e 42% porque me preocupa com a causa, e assim vai. São números bem interessantes de uma pesquisa que saiu em 2019. Agora a gente entra numa tabela que questiona muito o conceito do brasileiro ser um povo solidário. Né? Então, quando a gente pensa em doação, a gente não está falando só do aspecto financeiro, tá? A gente está falando de dinheiro, tempo, de ações com pessoas que você não conhece, e aí você vê que o americano e os Estados Unidos, há 10 anos nesse projeto, que fez uma pesquisa dos últimos 10 anos, os Estados Unidos é o número 1 em doação no mundo. Eles têm e você vai ver que vários países anglo-saxônicos estão na frente, tirando Mianmar, que tem toda uma parte religiosa, onde obriga uma corrente budista que não obriga, mas pede para as pessoas fazerem doações. Os Estados Unidos estão na frente, depois você vê na Nova Zelândia, Austrália, e aí a gente procura o Brasil. E o Brasil está aqui, ó, na posição número 74 desse ranking, numa amostra de 134 países. Então, o que dá para perceber? Que a gente é um país, um povo que se diz muito solidário, mas que em números isso não é convertido, ou pelo menos as pessoas não mostram. Então, a gente precisa, sim, aumentar essa cultura da doação dentro do nosso país. E você vê que o Brasil, ele não está entre os 10 países com o maior número de doação em nenhum dos quesitos. Se você vê aqui ajudar algum estranho, alguma pessoa que precisa de ajuda que você não conhece, o Brasil não está. A Libéria está em primeiro lugar. Isso é bem interessante. Aí a gente procura doações em relação a dinheiro para caridade, e a Mara é o primeiro, a Inglaterra, o Reino Unido em segundo, e o Brasil também não aparece nesse número de doações. E a Geórgia é o país que menos doa dinheiro para instituições de caridade ou organizações sociais. Aqui a gente vê os países com maior tempo de trabalho voluntário, onde as pessoas doam seu tempo para trabalho voluntário, e você vê que o Sri Lanka é o país que mais doa, e a China é o país que menos doa tempo
um país que viola muito os direitos humanos, e aí você vê que isso se reflete até nessa pesquisa que saiu esse ano. Quando a gente fala de PIB, o Brasil doa 0,23% do seu PIB anualmente para as doações, tá? Quando a gente fala o PIB, o Produto Interno Bruto, é o dinheiro que gira dentro do nosso país. Então, o Brasil, ele doa 0,23%, enquanto os Estados Unidos doam 1,5% do seu próprio PIB para organizações sociais. E aqui, acho que isso é muito interessante, isso é um número uma estatística muito legal, que eu acho que as pessoas podem até printar e repercutir isso, porque aquele termo de que o brasileiro, a pessoa que tem menos no Brasil, doa mais. Então, até R$10.000 ano, as pessoas doam 1,2% dessa renda. E até R$100.000 ano, essas pessoas doam 0,4%. Então, assim, as pesquisas mostram que quem tem mais doa menos e quem tem menos doa mais. Aqui por região, a região Nordeste é a região que mais doa, seguido aí do Sudeste, indo para o Norte, Centro-Oeste e o Sul. O Sul é o estado que menos tem participação nessa parte. Essa é a última pesquisa que saiu em 2015, em termos de doação no nosso país. Tá? Agora a gente chega na odontologia, feita essa introdução, que eu acho bem importante para falar de social, para falar de organizações sociais, terceiro setor. A gente chega na odontologia no Brasil, onde é o país que tem mais dentistas do mundo, terceiro maior mercado mundial, atrás da China e dos Estados Unidos. Só que, em compensação, a gente tem 22 milhões de pessoas que nunca foram ao dentista. A gente tem de 4 idosos no Brasil, 3 são desdentados totais. Desdentados totais, sem nenhum dente na boca, tendo necessidade de prótese. Então, a gente tem 8 milhões de brasileiros com mais de 30 anos já usando prótese, 16 milhões de pessoas vivem sem nenhum dente na boca, e, assim, esses números vão se mostrando assustadores. E são nessas pessoas que a Por um Sorriso tende a querer chegar, tá? Então, são números absurdos, a gente é um país com muitos dentistas, mas que, de certa forma, não consegue atender todo mundo. Aliás, está bem longe disso. Por um Sorriso vem fazer um trabalho que já chegou em 10 estados no Brasil, tá? Passando pela região Norte, pela região Centro-Oeste, pela região Sul, pela região Sudeste. Então, a gente tem projetos que já foram feitos no Ceará, Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará e Pernambuco. O Brasil é como se fosse um continente, então isso é muito interessante, porque dentro desses projetos a gente já fez com comunidades quilombolas, a gente já fez com comunidades ribeirinhas. Quilombolas, para quem não sabe, são descendentes de escravos. A gente já fez projeto em comunidades urbanas, em São Paulo, em Santa Catarina. Em São Paulo a gente tem projetos no Paraisópolis, na Brasilândia, em alguns lugares, lá no centro de São Paulo, onde fica a conhecida Cracolândia. Enfim, temos projetos em vários lugares, trabalhando com todos os tipos de comunidades, desde urbanas a comunidades mais isoladas. A ideia sempre da Por um Sorriso, desde o início, sempre foi levar o que tinha de melhor em tecnologia e qualidade nos consultórios. Então, hoje, tudo que eu tenho no meu consultório particular, a gente leva para as comunidades. Eu sempre uso uma frase que, se essas pessoas já tomaram tanta pancada na vida, as pessoas que precisam de atendimento odontológico, o mínimo que a gente pode fazer é dar o melhor para elas. E o melhor está completamente vinculado a um bom trabalho, a qualidade do material, a estrutura que a gente fornece para os voluntários, tudo isso compilado faz com que a gente consiga devolver sorrisos para essas pessoas, tá? Então, vamos para vocês um pouquinho, eu vou passar um vídeo que mostra a estrutura da Por um Sorriso. Acredito que vai sair, qualquer coisa, se esse vídeo der algum problema, você me chama aqui, Leandro. Eu vou mostrar para vocês o que é a estrutura da Por um Sorriso. A gente não diminui os projetos pequenos, eu acho que todo gesto, se a pessoa entregar a escova de dente na sua comunidade, fazer orientação de higiene, fazer RT, todos esses são válidos, tá? A Por um Sorriso trilhou um outro caminho, o que não faz com que a Por um Sorriso seja melhor que as outras. Simplesmente foi uma ideia que a gente tinha essa missão, de levar um consultório para as comunidades, que se transformou daquela cadeira inicial que eu mostrei para vocês, para essa estrutura que vocês vão ver agora. Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. Out of this way,
Just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place your home. Settle down. Open your eyes to the demons, they fill you with me. The troubles might drag you down. Always love. Know you're so I'm gonna make this place your home. Então, essa é a estrutura que a gente leva para as comunidades, chegando a 3 toneladas de equipamento, quando a gente faz as viagens dentro do nosso país, do Brasil. Tá? Hoje a estrutura nossa tem laser, tem motor de endo, sim, a gente faz endonutia, fazemos canais com instrumentos rotatórios, usando localizador apical, a gente tem limas reciprocantes de uso único, a gente tem fotos LED, o barro do Atradente, que foi doado faz pouquíssimo tempo, até agradeço ao pessoal que fizeram essa doação para a gente, uma doação incrível, foi utilizar bastante nosso tempo. A gente tem as resinas de diversas marcas, a Matriz Paulo Dente, a gente tem Riva, fotopolimerizável, kits da DH Pro de profilaxia, adesivos autocondicionantes, e aí são inúmeros ultrassons da CV Dentes, aí, o que tem de melhor hoje dentro da odontologia é o que essas pessoas vão receber. A gente acredita muito nisso, tá? Trabalho com isolamento absoluto, quando possível, a endodontia 100% dos casos, feitos com isolamento absoluto. Os ultrassons que a gente usa, a gente faz profilaxia em todos os pacientes com orientação de higiene, entrega de kits da Colgate no final, e também, muitas vezes, no início, durante esse tratamento. Kits de broca, a gente tem da Por um Sorriso da KG, os fotóforos ultralight para poder iluminar e fazer trabalhos até a noite, dependendo dos lugares onde fica, lugares abertos, principalmente na África. Temos raio-x portátil, sensores digitais, instrumentais de qualidade, embalagens, todas da Medstereo. Então, hoje a gente tem uma estrutura muito legal. Tá? A Cristófoli também doou autoclaves, e é muito importante a gente citar a DFL do ano dos anestésicos. É muito importante a gente agradecer aos nossos parceiros que acreditam no social. Tá? Eu falo que sempre que a odontologia é uma profissão completamente segregadora. Quem tem dinheiro trata e quem não tem, não trata. Aí a pessoa fala, mas hoje tem as clínicas populares que cobram R$30 a restauração, R$40. Gente, quando você vai para os lugares mais longínquos do Brasil, as pessoas não recebem nem salário mínimo. Salário mínimo é coisa de grande metrópole. Os direitos trabalhistas são restritos aos grandes lugares, aos grandes centros. A gente cansou de ver pessoas ganhando uma mixaria para trabalhar um mês inteiro viajando por aí. Então, os R$30 para muita gente é muito caro. Tem gente que sobrevive com R$200, R$300 por mês. Tá? Essa estrutura hoje da Por um Sorriso que eu mostrei para vocês, com 20 cadeiras odontológicas, todas enviadas em média de 15 a 20 cadeiras para as nossas ações aqui pelo Brasil. Entramos no mundo digital agora com CAD/CAM, tá, da Cirona, impressora Flash Forge, da 3D, e, como eu disse anteriormente, uma quantidade considerável de equipamentos, andando perto de 3 toneladas aí por esse Brasil. Tá? Essa é uma clínica que a gente montou no interior do sertão do Ceará, dentro da Fundação Casa Grande, um dos lugares que eu sou mais apaixonado. Um grande beijo para o Ceará, para o pessoal da Fundação, que eu tenho um orgulho enorme de ter conhecido. Por favor, pesquisem, vocês vão ficar
apaixonados por esse lugar, e a gente conseguiu montar uma clínica dentro de um teatro. Então, foi uma das grandes experiências, já voltamos lá, e isso é importante falar, que a gente tem mantido um projeto lá dentro, tá? Então, fizemos essa volta esse ano, antes do corona. Eu vou mostrar para vocês um videozinho também, para falar um pouquinho de como é os nossos atendimentos durante as ações. As pessoas estão ansiosas, tá, para serem atendidas por conta do atendimento, que é brilhante, né? Certeza, eu estou aqui para dizer isso. Trabalho que, se eu fosse procurar o SUS, ou mesmo particular, eu não ia ter todo esse benefício que estamos recebendo aqui. E a gente vê que as pessoas ficam muito felizes, a gente se dente, até sorrir, até comer. Assim, eu fiquei muito emocionada, porque é difícil demais conseguir, e eu consegui na maior sim. Mas e hoje estou muito feliz. Aí a senhora Rita, eu nem sorri. Hoje eu posso rir. Eu acho que Deus não escolhe as pessoas por acaso. Acho que a gente tem anjos e anjos nessa vida. Eu acho que tem uma missão de eu vir aqui. Se eu tivesse pego só o caso dela, eu já sairia outra pessoa. E eu sempre imaginei que eu tinha um motivo de estar aqui. E eu acho que hoje foi assim, o start disso. Me tocou demais o caso dela, porque saber que ela está sem sorrir há tanto tempo, e para mim, eu que sou uma pessoa extremamente feliz, cheia de sorriso no rosto, eu não consigo imaginar alguém viver sem sorrir. Então, eu que agradeço você ter aparecido hoje na minha vida. Eu nem sei como é a sensação direito, porque eu não me olhava no espelho antes. Então é estranho, mas tá perfeito. Eu não sabia que eu ninguém assim bastante dentro, sabe? Eu não falava ninguém. Só com meus amigos que estavam em câmera, assim, não ligava. Mas eu via que as pessoas ficavam olhando todos e tal. Em dezembro de 2014, eu tive um Natal muito triste. Porque eu descobri um diagnóstico de câncer de mama. Porque eu era fotógrafo, depois surgiu o celular, aí deixei de ser fotógrafo, a minha mãe faleceu, eu fiquei. E tudo isso foi acarretando e fiquei com depressão. E aí, no ano seguinte, em janeiro, eu já fiz a cirurgia, tirei toda a minha mão. No mesmo ano, em março, no mesmo ano, eu fiz quimioterapia, fiz rápido. Aí os médicos descobriram que eu tenho esquizofrenia. Aí agora eu não trabalho mais. Estou muito feliz por vocês terem feito isso aqui para mim, gratuitamente. Com fé em Deus, em janeiro eu vou ter alta dos médicos, com sucesso e curada, se Deus quiser. Aí ela veio, falou para ela ajeitar meu dedo. Mas ela não pôde, eu entendi, porque tinha muita gente, eu já cheguei rapaz, né? Não deu para ela fazer, mas ela me recebeu muito bem, me explicou muito bem, que nem todos vocês, mas eu adorei ela. Não é que eu não estou dizendo que não gostei de vocês, mas eu nunca pensei de eu encontrar duas amigas desse jeito. Aí eu dei uma lembrancinha, não é boa, mas dá pelas dia de mim, viu? E eu já falei, a Ana Lu, quando ela vinha da outra vez, ela me procura para ir lá para minha casa. Eu recebo ela, que eu peguei muita amizade dela, ela é muito boa. Nunca pensei de eu pegar uma amiga desse jeito. Vai mudar tudo, cara, porque antes a gente
tá com um sorriso, aquele sorriso falso. Não um sorriso falso, que você é a pessoa falsa, você não ia abrir os dentes até em cima com vergonha, né? Mas agora você pode sorrir à vontade, mais à vontade. Né? Vai mudar muito. Chegar num estabelecimento cheio de gente, né? Bem vestido e tudo, bem arrumado, com dentes bom, a pessoa aí sorrir ali. É feio, né? A gente sorria só mostrando um pouco, só a ponta do dente. Não podia mostrar tudo. Era o meu maior sonho, era isso. Porque eu não tinha como realizar, né? Mas Deus deu um meio de mandar vocês para cá e consegui uma vaga e só agora trabalhar e vencer na vida, na minha família. Quando eu vejo uma pessoa com um sorriso lindo, que eu sabia que antes não existia nem um dedo na boca, hoje eu sei que a gente fez parte disso. A gente viajando pelo Nordeste, a gente vê quanto existe a necessidade, assim, acho que na parte odontológica até mais do que na África. E a falta de dentes, assim, o que a gente teve de gente pedindo prótese, e colocar dente é sonho, pedir sorriso mesmo, assim, eu me emocionei muito, cara. Uma das vezes que eu mais me emocionei, e a equipe sensacional, assim, parece que a galera entrou numa comunhão, aquele teatro ali virou uma magia, e, cara, foi muito especial para mim. Por mais que eu esteja bastante tempo fazendo isso, a criançada está animada lá na gincana. Por mais que eu esteja há muito tempo fazendo isso, toda vez é uma surpresa nova. E aqui foi rolou uma magia, assim. O que as crianças têm, assim, de representatividade nesse espaço, na Fundação Casa Grande, traz todo um contexto especial, assim, foi inacreditável. É muito maluco, assim. Mesmo sozinho, aqui em casa, assistindo a tudo isso que a gente vem fazendo, construindo, chegando em mais de 10 mil pessoas, ainda tem gente que critica o trabalho, e ver essas pessoas dando os depoimentos, os antes e depois, a importância e a força que isso dá para a gente, assim. É muito difícil trabalhar com social no Brasil, porque o terceiro setor existe uma desconfiança muito grande, as pessoas acham que todo mundo, de certa forma, tem essa cultura do jeitinho brasileiro, de que vai acontecer alguma coisa, investimento de tempo e dinheiro muitas vezes pode ser desviado, e é muito difícil a gente lidar com isso dentro do terceiro setor, e então as críticas vêm em peso, mesmo quando não são direcionadas para a gente, mas está aí um pouco do trabalho da Por um Sorriso. Espero que as pessoas que estejam assistindo aí, e é muito ruim também não ter essa interação, de olhar no olho, acreditem que tem gente fazendo, porque a odontologia, como eu falei, é muito segregadora. Muita gente senta lá e fala para a gente, nas cadeiras, para os voluntários, o quanto sorrir é um sonho. Eu escrevi isso esse mês, vai sair minha coluna na revista Estética, que o Ronaldo Irata coordena, pessoal da Dental Press, falando sobre isso, sobre o sonho que muita gente procura Por um Sorriso nos nossos projetos, falando que o seu sonho é voltar a sorrir. E quando a gente fala de sonho e de sorriso, a gente não está falando de dente. As pessoas não entendem que se fazem odontologia para cuidar de dente, estão na profissão errada. A odontologia não é para cuidar de dente, a odontologia é para cuidar de pessoas, cuidar de gente. Então, quem está na odontologia para fazer lente de contato está na profissão errada. Lente de contato, eu sou especialista em dentística, dou imersões disso junto com o Robertinho e com o Thiago,
E a gente tenta passar isso para os alunos, uma odontologia humanizada, a gente está tratando seres humanos, então é importante que todo mundo tenha essa consciência, sabe, que é saúde, a estética é consequência. Então, vamos pensar que a odontologia tem um poder muito forte de reinserção social. Uma vez a Maria Gadu falou para mim uma coisa muito interessante, que o Brasil é o único país que currículo vem com foto. Então, ninguém contrata alguém sem dente. Então, a odontologia como reinserção social, como força para a reinserção social das pessoas, sabe? Então, se vocês acompanharem os nossos casos aí, são casos extremamente difíceis, até para reabilitar no próprio consultório. Imagina em uma semana no sertão, longe de casa, com uma posição ruim, sem ar-condicionado na maioria das vezes, sem... Quando eu digo ar-condicionado, uma referência aos nossos consultórios. Tem muita gente que também não tem. A posição ruim, aos materiais que muitas vezes você não está acostumado, auxiliar. Então, é um trabalho extremamente difícil, mas que a gente consegue fazer. Queria fazer até um agradecimento especial para a nossa equipe de protético, tá? Principalmente para o Ricardo, que coordena toda essa galera, o quanto vocês são importantes, sabe, nessa parte de reabilitação dos nossos pacientes. Então, vou falar um pouquinho agora especificamente de odontologia, né? CV central fraturada, essa é uma história muito bacana de um menino que a mãe trouxe. Eu coloquei a mão nesse caso, mas poderia ter sido qualquer pessoa, então os casos não são meus, os casos são da Por um Sorriso, os casos protéticos não são do Ricardo, são da Por um Sorriso, o caso é de todos, do motorista que leva a gente, da quem cozinha para nós durante a semana. Então, se você vê nas nossas redes, a gente não coloca quem fez os casos são de todo mundo, a gente tem que parar com esse negócio. Já me escreveram, já tomei notificação do CRO, falando que eu tenho que falar quem... Gente, é social, a gente não quer promover o dentista, a gente quer promover o projeto, sabe? A gente tem que parar e entender que a obra é melhor, tem que ser maior que o autor, sabe? Então, essa é uma criança que chegou, que não sorria e não queria ir na escola, já fazia 2 semanas que ele não ia para a escola, a mãe não conseguia levar ele. Sentou na cadeira, a gente reabilitou, a mãe chorou. E o choro, na verdade, é a coisa mais comum que a gente vê. Então, são casos extremamente complicados, ó, uma menina que estava grávida, como ela chega e como ela vai embora, entendeu? Então, são casos difíceis para fazer no consultório que a gente consegue reabilitar dentro do social, com compressor, muitas vezes com gerador, porque não tem energia elétrica, a gente consegue sim fazer. Então, quem quer faz. E até pegando o gancho disso, a gente está precisando mais de atitudes e menos palavras. A gente tem muito crítico de sofá, a gente precisa realmente fazer com que as pessoas entendam que existe uma pirâmide uma pirâmide financeira no Brasil, que as pessoas, tem gente que, a grande base da pirâmide, as pessoas não têm condição, e a gente tem que chegar nessas pessoas para poder ajudar, tá? Então, esse é um caso muito interessante que eu coloquei aqui para contar uma história para vocês. Às vezes, a responsabilidade que a gente tem como dentista, a gente não mensura o tamanho do problema que a gente pode causar no outro, tá? Então, tem que parar de ficar pensando só no próprio bolso e ter responsabilidade ética com relação aos pacientes. Tem pessoas que destroem sonhos de outras porque só pensam no próprio poder financeiro. Isso é muito triste. Esse é um caso que o dentista não estava capacitado para fazer esse tipo de reabilitação. Fez a reabilitação, soltou eu não sei se dá para enxergar o cursor aqui, não sei se aparece para vocês, mas enfim... O central soltou isso em 3 meses, e o lateral dela também soltou. Tá? E quando a gente tirou essas duas... Felipe, dá para enxergar o cursor, sim. Dá para ver? Ok. Então, quando a gente tirou essas 2 facetas, todas com infiltração, tá? Aqui você já está vendo ainda o dente limpo, tá? Tinha sido feito alguma coisa, e eu sentei para conversar com ela, para entender o paciente. Uma das coisas mais interessantes é a gente conversar com os nossos pacientes, que ali tem um ser humano, e aí ele conta a história. Ela me contando que ela juntou dinheiro durante alguns anos, porque ela recebia R$300 por mês, trabalhando numa casa de família durante o mês inteiro. Por isso que eu falei logo no início sobre salário mínimo. E eu perguntei, mas o que você fez? Ela falou, eu juntei, paguei R$3.000, se não me engano, dividido em 10 vezes, e estava pagando a partir do 3º mês, com a ajuda de marido, ajuda de gente em casa, estava pagando, começou a soltar as peças. Ela voltou uma vez, cimentou, caiu de novo,
e aí ela foi lá no projeto social sendo realizado no Vale do Cariri, lá no Ceará, no interior do Ceará, no sertão do Ceará, e a gente tirou essas facetas para ver, esse é o caso já preparado, isso porque o sonho dela era esconder essas manchas de antibiótico, tá? Então, essa ela finalizada, reabilitada com resina composta, porque não dava para a gente fazer cerâmica, isso foi feito em um dia, tá? Isso não daria tempo da gente realizar, porque o CAD a gente nem estava utilizando nessa época, e a gente nem começou a utilizar, ainda vai começar a utilizar, que a gente tem em treinamento. Então, foi feita resina composta para ela, tá? E essa foi ela reagindo quando ela viu o sorriso dela, e essa é ela já, outra mulher, outra pessoa. Então, o choro, a felicidade, é a coisa mais comum que a gente vê, as pessoas chorando por conta do sorriso, tá? Porque as pessoas, quando vê, elas não acreditam. Tem gente que fala, não estou acreditando que hoje eu posso voltar a sorrir, ou que vocês estão aqui fazendo, mas vocês estão recebendo? Não, a gente está indo de graça. Então, tratamento gratuito para todas essas pessoas, tratamento difícil. Se chega isso na boca no consultório de um dentista, é muito difícil de realizar. Isso aqui é feito em 2 dias, tá? Então, pacientes reabilitados com prótese, tá? Prótese total, mais casos difíceis, casos de reabilitação, feita a extração, tá? E feito prótese imediata, muitas vezes provisória, aqui paciente reabilitada, tá? O olhar da pessoa muda, olha o sorriso da pessoa, é completamente diferente para ela conseguir um emprego, para ela conseguir voltar a arrumar namorado, uma série de coisas, tá? Então, um sorriso como reinserção social e como transformação social. Entrando na parte das orientações de higiene, isso sou eu no Quênia, fazendo orientação de higiene para uma escola, que a gente inicialmente ia começar com 40, 50 crianças, e hoje se estende para mais de 300, feito tratamento tanto odontológico quanto médico completo desses pacientes, tá? Dessas crianças. E eles estão sofrendo seríssimos problemas financeiros, a gente tem tentado dar um suporte também. E aí eu queria entrar numa coisa bem interessante para se falar, que muita gente questiona o trabalho feito na África. Ah, o Brasil precisa. Sim, o Brasil precisa e a gente faz. A gente precisa parar de ficar catalogando seres humanos, sabe? Seres humanos são seres humanos em qualquer lugar. A ajuda é bem-vinda em qualquer lugar. Geralmente quem critica são as pessoas que não fazem nem pela pessoa que está do lado dela. E é isso que a gente quer combater também. Tem um movimento de solidariedade, sabe? Vamos parar de criticar o outro. Vamos tentar fazer também a nossa parte. Então, aqui eu estou entregando esses kits, que faz parte, é uma parte muito importante do nosso processo, porque não adianta dar um tratamento de 20, 30 mil reais para alguém e não dar uma condição de ela manter. Então, esses kits são doados em todas as nossas ações, tanto no Brasil quanto na África. Como eu estava falando de seres humanos são seres humanos em qualquer lugar. Se você fizer trabalho no Brasil, no Irã, no Iraque, faça. Vamos parar de questionar, tá? E uma coisa muito importante a falar, alguém que tem um gabarito para poder falar isso, eu já tive 10 vezes na África, é importante me posicionar em relação a isso. Existe pobreza no Brasil, tá? Hoje mais ainda por conta do corona, mas na África existe miséria humana. Então, pessoas morrendo de fome, mas morrendo literalmente, cólera, doenças desenfreadas, HIV positivo, expectativa de vida de 35 anos. Então, vamos parar de fazer essas comparações também no sentido de tentar quantificar ou qualificar, não sei exatamente como definir isso, mas o problema alheio, sabe? Lá o buraco é muito mais embaixo, tá? Obviamente, a gente pode fazer qualquer tipo de ajuda em qualquer lugar. A Por um Sorriso já fez mais de 22 mil procedimentos odontológicos, e quando eu falo de um canal, uma endo, de um molar, por exemplo, é um procedimento. Quando eu falo de raspagem a boca toda, é um procedimento. Quando eu falo de uma extração de siso realizado com fio de sutura reabsorvível, que é caríssimo e a gente utiliza, é um procedimento. Então, já passamos, a gente está perto de 23.500. Eu preciso até atualizar essa apresentação. Porque tivemos uma ação antes do corona na Bahia, junto com a Seja Semente. Tá? Já tivemos mais de 5 mil atendimentos médicos, e hoje a medicina da Por um Sorriso é muito interessante. A gente está tentando potencializar essa parte médica hoje em dia.
Então, a gente tem gineco, já começamos a fazer Papa Nicolau, dermatologia, biópsias, clínica geral. Então, temos feito um trabalho bem interessante na parte médica também. Então, somos uma ONG de saúde, tá? A gente já distribuiu 15 mil kits odontológicos, tá? Feitos palestras de higiene, junto com o apoio da Colgate. E esse apoio é fundamental. Se a gente tivesse que bater de porta em porta para pedir kit de higiene, a gente teria um trabalho gigantesco. E a Colgate, com essa parceria e também com o apoio financeiro, tem conseguido fazer com que a gente chegue mais pessoas. Então, eu queria agradecer a Patrícia, a Colgate, ao Lê, todo mundo, o Bruno, o Eric, toda a equipe da Colgate. Tá? Obrigado, vocês são muito importantes nesse processo para a gente. Isso é uma coisa legal também, antes de eu passar o próximo vídeo, Lê, falar que a Colgate, ela dá, sim, a oportunidade, se você fizer uma coisa séria, de entregar esses kits para vocês, fazerem isso no seu bairro, dentro das comunidades, e aí o Leta pode explicar um pouquinho melhor para vocês em relação a isso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, muito se fala em Deus, 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 eu acho que a gente precisa, não importa a religião que você siga, a gente precisa começar a seguir mais os preceitos de Deus se você acredita nele, tá? Então não adianta a gente falar e não fazer. Então o preceito principal é ama seu irmão como a ti mesmo, tá? Então vamos começar a ajudar quem realmente está numa condição pior que a gente. Só de ser dentista, a gente já é muito privilegiado, já faz parte de uma elite, e que a gente precisa, sim, trazer para a sociedade essa oportunidade que a gente teve em forma de ajuda, tá bom? Então, eu chego numa palestra para 1000 pessoas e pergunto quem acredita em Deus, todo mundo praticamente levanta, e quando eu pergunto quem faz algum tipo de trabalho social, doando tempo, dinheiro, qualquer coisa, algum trabalho social, menos de 5% da plateia levanta a mão. Então, se a gente acredita em Deus, a gente tem que começar a seguir os preceitos dele. Amar e ajudar o irmão como a ti mesmo, ok? Vou passar um vídeo para vocês. My name is Masha Nyakabi Wamboi. I want to come here because of me and Peter and my cousins because of health. Sometimes my cousins are hungry and I come here because of my cousins. He goes and sleep another house. Yes. You. Rice and beans. My mom drink some alcohol. My big dream is my mom
got money and bring me to give the teacher and me read. My dream is go to school. Please. Essa é a Marge, eu coloco ela nessa parte dessa apresentação. Eu sempre tento ficar me controlando, eu tive o grande prazer, assim, de conhecer essa história, de estar lá. E a Marge foi adotada por um amigo nosso que está ajudando ela a realizar o sonho dela lá. Então, financiando os estudos da Marge. Não tem nada a ver com odontologia, mas a gente está falando de seres humanos. Eu quero, de verdade, que quem estiver assistindo a minha webinar não saia daqui melhor dentista tecnicamente, porque eu não estou falando de dente. Dente você estuda e você aprende. Treina. Odontologia é prática, é repetição. Fazer MOD, fazer faceta de resina, dente escurecido. Tudo isso é repetição, é treino, tá? É estudo, ciência, não existe milagre. Agora, você ser uma boa pessoa é uma coisa que você tem que trabalhar dentro de você, com as suas atitudes, não só com palavras. E eu não quero ser, eu não acho que muita gente escreve, é um ser de luz, isso tudo para mim é uma grande baboseira, tá? O que eu faço, todo mundo pode fazer, o que a Pronosorriso faz, qualquer organização pode fazer. Que a gente saia, e que vocês que estão assistindo essa palestra, virem doadores do projeto, temos doações a partir de R$10, é super tranquilo, através do PayPal, mensalmente no cartão. Então, não tem desculpa. Muita gente fala, mas eu tô sem dinheiro. R$10 todo mundo tem. Por que eu falo que R$10 todo mundo tem, assim, quem vive nessa dinâmica, nessa sociedade de dentistas, principalmente? Porque eu já recebi print de pessoas que tinham R$7 na conta e doaram 3, 4. Então, as pessoas que querem realmente modificar, e quem tem menos doa mais. Quem quer modificar, vai lá e faz. Então, essa é a Marge. Estudando, a gente não cuida de dente, a gente cuida de gente. Uma frase que meu grande amigo Betoni uma vez falou para mim, e eu levo para a vida, que a gente realmente estuda para cuidar de gente, tá? Uma outra coisa que eu sempre falo, vou falar duas coisas, parece meio clichê, mas é verdade, é o que eu penso. Só vai ser bom quando for bom para todo mundo, e que o sofá não é o lugar para quem quer mudar o mundo. Então, se a gente quer fazer alguma coisa, a partir de nós, a gente tem que ser exemplo. Então, quem escutou, quem viu a minha webinar, que sejam exemplos dentro de casa, para fora, que a gente consiga levar a odontologia para as pessoas que precisam. Tem muita gente que precisa. Então, eu queria mandar um grande beijo para a Leda. Ledinha, te amo. Quero mandar um grande beijo para ela, se ela estiver me assistindo. E queria agradecer a Colgate, de novo, novamente, agradecer o Lê, agradecer a todo mundo aí que ficou durante esses 50 minutos comigo. Foi uma apresentação bem mais enxuta e mais curta, que eu compactei com algumas informações a mais, mas que eu acho que deu para passar a minha mensagem. Que a odontologia tem, sim, a sua capacidade de poder de reinserção social, e que todos entendam isso, entendeu? Que para você ser um bom dentista, você tem que ser uma boa pessoa. Isso é fundamental porque a gente trata de pessoas. Beleza? Obrigado, gente. Lê? Obrigado, Felipe, pela sua palestra. Você está me ouvindo ou não? Agora eu tô. Deixa eu voltar aqui e tirar a câmera. Obrigado aí por sua participação. Cara, para a gente da Colgate, da equipe de Colgate Profissional, é um prazer muito grande ser parceiro da Por um Sorriso, ser seu parceiro. É muito legal ter saber que a gente está envolvido com um projeto tão importante para as pessoas e que traz tanta coisa, tanta luz para a vida das pessoas. Isso que eu acho mais importante. A gente tem algumas perguntas aqui e tem até 2 comentários que a gente achou bastante interessante que a gente compartilhou, que compartilharam, que a gente quer compartilhar com você. Um comentário foi o seguinte: que este projeto seja um espelho para muitos outros projetos no Brasil e no mundo, levando atendimento odontológico de qualidade a quem não tem condições. E um outro comentário foi o seguinte, de um graduando de odontologia: por isso que eu amo essa profissão, orgulho em ser um graduando em odontologia.
esse projeto é muito humano, que venhamos sensibilizar e ajudar aos que precisam e ao projeto Por um Sorriso. Isso é muito legal. Eu me emociono, cara, porque quem acompanha a minha trajetória aí dentro do social, eu frequento os congressos, trabalho com grandes nomes da odontologia, cara, é muito difícil levantar essa bandeira. Oi, voltou. É muito difícil levantar essa bandeira, mas a gente não vai desistir, não. A gente tem essa ideia de que a odontologia é para todo mundo, sabe? Que sorrir vai além de dentes. Então, enquanto a gente tiver força e com o apoio da galera, e com o apoio das pessoas, com o apoio dos graduandos, dos dentistas formados, porque eu acho que os graduandos, principalmente, eles vão ser a revolução que a gente acredita, né? Que é uma odontologia já que vem com uma parte muito mais humanizada, sabe? Eu acho que eles podem ser a diferença, eles podem sim fazer a diferença no mundo. Essa próxima geração, elas vão trazer um conceito diferente de odontologia. Uma odontologia humanizada é uma odontologia para seres humanos. Então, se a gente conseguir ser espelho para essa galera, eu fico muito feliz, cara, que vocês façam a diferença. Não, e aí, justamente, aí eu entro, você falou dos graduandos e tal, aí eu entro numa pergunta até do pessoal que está assistindo. Tipo, como faz para participar do projeto e se é graduando também, existe a possibilidade de participar ou não? Sendo dentista ou graduando, existe a possibilidade de participar? A gente tem o nosso site, porumsorriso.org. É sempre importante frisar que o 1 do nosso nome é um número não escrito por extenso, então é porumsorriso.org. Lá você vai entrar numa tela escrito como se voluntariar, aí você vai ter a aba de estudante, a aba de dentista, e você se inscreve. A gente tem um número de vagas para dentistas e um número de vagas para graduandos. A gente está com a ideia de aumentar cada vez mais o número de estudantes, para trazer eles para esse meio, para esse ambiente do social, e fazer com que eles consigam potencializar isso até dentro das próprias universidades. Então, tem sim vaga para estudante, só já vou até adiantando, os estudantes, eles ajudam os dentistas, ajudam com os materiais, ajudam na organização de fila, ajudam em diversas coisas dentro da ação. É muito legal, e fora que é um aprendizado, porque geralmente ele vai estar auxiliando dentistas, especialistas que já têm uma experiência na área. Então, acho que é um crescimento pessoal, principalmente pessoal, e também profissional para esses graduantes. Legal. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta, que é a seguinte. Felipe, qual o maior desafio como dentista que você enfrentou para poder enxergar a ajudar essas pessoas? Assim? O maior desafio, cortou um pouco, o maior desafio... Como dentista que você enfrentou para poder enxergar e ajudar essas pessoas, para poder perceber essa necessidade de ajudar. Então, é o que eu falo sempre, assim, a gente aprende na dor ou no amor, né? Eu, infelizmente, não aprendi no amor, eu aprendi na dor, que foi a minha primeira viagem para a África. Assim, eu sempre soube que a odontologia, até para estudar e tudo mais, a gente sabe que já é elitizado, hoje em dia tem um pouco mais de acesso, mas sempre foi muito difícil as pessoas conseguirem cursar odontologia, quanto mais tratar. Então, quando eu fui a primeira vez para a África, eu vi que se aqui era difícil, lá era desesperador, assim, as histórias, as coisas que aconteciam, as pessoas não tinham acesso, e as pessoas estavam com dor há 3, 4 meses, sabe? Então, para mim, o maior desafio foi ver isso e tentar trazer isso para a minha realidade do dia a dia, de tentar formar um projeto, iniciar um projeto, fazer com que as pessoas acreditassem nele, que eu conseguisse pessoas que estão do meu lado, porque Por um Sorriso, é importante frisar, ela funciona não é por causa do Felipe Rossi, ela funciona por causa dos coordenadores, dos voluntários, essa galera merece todo o reconhecimento. Então, o desafio de enfrentar foi ver a necessidade, né? A necessidade que a odontologia tem no Brasil e no mundo, em todos os lugares. E é até legal falar, Ale, que eu recebo e-mails e directs de gente do mundo todo, cara. Eu já contabilizei mais de 40 países de gente me pedindo ajuda para tratar o sorriso, porque é divulgado lá fora Por um Sorriso e o pessoal acha que a gente está tratando todo mundo. Não dá, a gente não consegue. Eu amaria se existisse isso. Mas acho que a dificuldade é você muito... Seria o ideal, né? Seria o ideal para se ajudar todo mundo que procura, né? E uma parte que eu também acho muito difícil é a gente estar num lugar, atender muita gente e não conseguir dar conta de todo mundo, cara. Às vezes a gente fica 7 dias em um lugar e tem gente esperando 7 dias e a gente não consegue atender. A gente não consegue atender porque a gente é preguiçoso, porque a gente trabalha mais que trabalha no consultório, a gente trabalha mais de 12 horas dia, cara, lá. Começa às 8 e termina sem hora, começa às 8 sentado, muitas vezes às 7h30,
e vai até anoitecer. Só que a gente não consegue dar conta. Infelizmente, a gente não consegue dar conta. Mas isso é uma grande dificuldade que a gente tem, de fechar e falar, putz, eu consegui ajudar um bom número de pessoas, infelizmente eu não consigo ajudar todo mundo, sabe? Essa é um grande complicador. O gap, né, do negócio. Mas agora me fala, como que vocês escolhem a localização para a atuação do projeto? Tipo, tem alguma A gente vê o número de dentistas. A gente procura, é interessante essa pergunta, a gente procura a localidade, a cidade, através dos índices claros, né, que é o índice de IDH, o índice de pobreza do município, o acesso à área de saúde, qual que é a necessidade dessa região em termos de saúde, porque a gente chegou a fazer ultrassom, a gente até acabei não falando sobre isso, a gente comprou um equipamento de ultrassom, a gente está fazendo ultrassom na parte médica também, então a gente chegou em lugares que tinham 5, 6 meses de espera para fazer ultrassom. E a galera, a gente fez mais de, sei lá, 400 ultrassons só nessa nossa viagem que a gente fez. Então, a gente vê os índices, a necessidade do local, o índice de pobreza, de renda também desse município, e o número de dentistas e o acesso à saúde. É importante esse estudo. Por isso que a gente dá prioridade para esses municípios mais pobres. Então, a gente tem um projeto, por exemplo, em Cachoeira, que é um dos 10 municípios mais pobres da Bahia, entendeu? Tem algum esse projeto? Tipo de coisa, esse tipo de índice que a gente trabalha. Tem algum projeto, por exemplo, foi uma das perguntas, assim, se tem algum projeto feito por vocês em Minas Gerais, por exemplo, ou não? A gente já foi para o Vale de Jequitinhonha, que é a parte mais pobre de Minas, que é quase Bahia, e a ideia, o projeto existe para voltar agora em junho, só que se o corona vai deixar, a gente não sabe, mas está na nossa data, está no nosso site. Tá, e a última pergunta, tem pessoas interessadas em saber como fazer uma doação para o projeto. porumsorriso.org ou através da nossa rede, @porumsorriso, no nosso Instagram, lá tem todos os dados bancários, a gente tem conta no Itaú, e a gente tem um projeto que chama Sorriso Solidário, que é muito legal. Esse projeto Sorriso Solidário, você passa o cartão de crédito no site, e isso cai mensalmente no seu cartão, doações a partir de R$10. R$10 você consegue dar um sorriso. Então, é o que eu falei, não tem desculpa. É muito pouco, cara. Se a gente conseguir, eu tenho 204 mil pessoas seguindo meu trabalho, cara. Se eu conseguir viabilizar 1.000 pessoas doando R$10, a gente já consegue fazer um estrago, entendeu? Mas é isso aí. Felipe, obrigado pela sua participação. Foi muito legal, foi muito, além de esclarecedor, foi inspirador, na verdade, tudo que você falou. Imagino que os comentários no YouTube, os comentários aqui estão sendo, assim, magníficos, assim, você não tem ideia. Eu vou tirar até os prints e mandar para você ver como o pessoal reage a isso, que é muito legal. É fantástico, de verdade. Obrigado mesmo. Muito legal. Eu queria deixar só uma frase final, assim, acreditem no amor, assim, sabe? Acreditem no amor pela odontologia, acreditem no amor ao próximo, que se a gente conseguir trabalhar essa empatia nessa corrente do bem, a gente vai conseguir fazer a diferença, e a gente vai morar e viver no planeta que a gente quer, mas que a gente não tem feito por onde. Então a gente vai conseguir fazer. Valeu, Lê. Legal. Beijo para vocês. Obrigado, cara. Um abraço.